começar. Olá, pessoal, meus irmãos. Rubens Pontano Filho, presidente da Academia Campinense Maçônica de Letras. Nós encerramos na manhã de hoje o 11º simpósio da nossa academia e nós temos o prazer agora de estar aqui no estúdio do irmão Tarcísio Sardanha e convidamos o nosso irmão Kênio Ismail para um pequeno bate-papo, né? Conversar um pouquinho sobre a nossa ordem, sobre o simpósio, enfim, sobre temas acho que interessam a todos nós, tá bom? O Kênio é um irmão nosso da grande loja maçônica do Distrito Federal, é professor universitário, é historiador, pesquisador, né, autor de vários livros, e é um prazer recebê-lo aqui, Kênio. Obrigado, meu irmão Rubens, é um prazer estar aqui contigo mais uma vez. É a segunda vez que eu venho no simpósio da academia, é sempre um grande prazer. Obrigado ao nosso irmão Tarcísio, que está aqui, nosso anfitrião nesse estúdio. E é um prazer a gente estender esse simpósio com esse bate-papo. Tá bom. Muito obrigado, então, Kênio, em nome da academia, né? Agradeço a sua participação no simpósio e nessa conversa nossa. Bom, nós viemos aí de Campinas e durante a viagem aí estava conversando um pouquinho com o Kênio, né? Trocando algumas ideias e falando tanta coisa, né? Da ordem no Brasil e no mundo. E um dos temas que a gente abordou é o seguinte, muito recentemente nós tivemos a notícia de que o Grande Oriente da Bahia se desvinculou do Grande Oriente do Brasil, né? E os irmãos todos sabem que também no final de 2018 nós tivemos também uma cisão aqui em São Paulo, né? O Grande Oriente de São Paulo também se desligou e a gente estava conversando um pouco sobre essas questões, né? E eu estava dizendo ao Kênio que eu noto muito na nossa ordem que os irmãos têm, assim, às vezes não sei se é um desconhecimento, né? E às vezes usam termos assim, tal loja é espúria, tal loja é irregular, tal loja não é reconhecida, e como se esses termos fossem todos sinônimos, né? E eu já li um artigo que o Kênio escreveu já há alguns anos, né, sobre essa questão de regularidade, reconhecimento, essa terminologia aí. Queria que o Kênio colocasse um pouquinho as diferenças, digamos, entre esses três termos que costumam ser utilizados aí por irmãos. Rubens, eu costumo brincar que na maçonaria brasileira de tédio nós não morremos, né? Porque a dinâmica é muito grande aqui nessas questões de relações interpotências, nessas questões de discussão sobre regularidade, sobre reconhecimento. E, infelizmente, muitos irmãos desconhecem esses conceitos mais básicos da maçonaria, em especial da maçonaria da parte administrativa, da parte institucional da maçonaria. E entre eles esses conceitos de reconhecimento e regularidade. Então Bahia já tem experimentado já um tempo de problemas, né? A gente teve o surgimento da CMB, que é a Confederação, ou Corporação Maçônica Baiana, se não me engano, e agora algo inédito que foi a desfederalização do GOB, partindo do GOB e não da potência estadual. Então, muitos irmãos estão comentando sobre isso, e aí a gente vê exatamente os erros no uso dos termos, como você bem citou. Regularidade, a gente é algo bem amplo, só que a gente tem os princípios de regularidade do mainstream maçônico, que é a Grande Loja Unida da Inglaterra, as grandes lojas do COGM, que é a Conferência dos Grãos-Mestres dos Maçons da América do Norte, que reúne 51 grandes lojas dos Estados Unidos, grandes lojas do Canadá, a Grande Loja de York do México, uma grande loja da Alemanha, Porto Rico, e a gente tem a CMSB, a Comab, o GOB, e várias potências europeias. Então,
Esse é o mainstream maçônico, que estava reunido em Israel semana passada na Conferência Mundial de Grandes Lojas Maçônicas Regulares. E esse mainstream segue algumas regras de regularidade. Entre essas regras é a regularidade de origem e a de prática. A de origem é que a potência tem que ter sido fundada por um mínimo de 3 lojas regulares, ou ser fundada por outra grande loja que tenha uma regularidade de origem. Então, esse é o princípio de regularidade de origem. E o de prática é a exigência da crença no Ser Supremo e na imortalidade da alma, a presença do livro sagrado Esquadro e Compasso, o trabalho em 3 graus simbólicos, o simbolismo baseado no operativismo maçônico. Então, a gestão ser feita por 3 dirigentes, 3 luzes veneráveis, 2 vigilantes. Então, esses são os princípios básicos de regularidade de prática, restrito a homens, né? E um ou outro desses princípios não são seguidos por algumas outras potências, que são consideradas potências liberais, exatamente por declararem serem livres de seguir esse princípio, como a restrição a homens. Então a gente tem potências mistas, potências femininas. Como a Grande Loja de França, né, que tem esse... O Grande Oriente de França, exato, que lá em 1877 aprovou em um convento, em uma assembleia, não seguir esses princípios de exigência da crença no Ser Supremo e posteriormente também a questão de iniciação das mulheres. De mulheres. Então a gente tem um mainstream que segue esses princípios à risca, e as potências que seguem outros princípios de regularidade, que abriu mão de um ou mais desses princípios que são do mainstream. Então essa é uma questão que a gente pode falar de regular e irregular. Que, para que os irmãos não confundam, não tem nada a ver com reconhecimento. Nada a ver com reconhecimento. Pelo contrário, as potências irregulares perante o mainstream, elas têm reconhecimento entre elas. Elas buscam reconhecimento entre elas, e muitas vezes a quantidade de reconhecimento é muito maior do que o que a gente está acostumado. Porque quando a gente pega GOB, COMAB, CMSB, eles têm ali, as potências com mais reconhecimentos têm entre 190 e 200 reconhecimentos. E às vezes você acha uma potência irregular perante o mainstream que tem mais de 200 tratados de amizade, mais de 200 reconhecimentos, porque a quantidade de potências irregulares é muito maior do que a quantidade de potências do mainstream. Agora, como a gente estava conversando, né? Tem, digamos, potências ou lojas que, então, do ponto de vista das nossas obediências, Grande Oriente do Brasil, grandes lojas, Grande Oriente Independente, o próprio Gospel, que são consideradas irregulares, mas que tem uma história já de mais de décadas, né? E que fazem trabalhos sérios, digamos assim. Sim, tem muitas potências que já estão há décadas digamos assim, no mercado maçônico, que são consideradas irregulares de origem, mas que trabalham com regularidade prática. Então, tem rituais muito similares aos nossos, que exigem crença em Deus, que tem o Esquadro Compasso e a Bíblia. Então, elas, na questão da prática maçônica, elas são totalmente regulares, praticam uma maçonaria regular, mas às vezes não possuem uma regularidade de origem. E aquela coisa, a potência, e no Brasil a gente viu isso muito claro, o tanto que o reconhecimento e a regularidade não andam de mãos dadas. Tinha potência que não era reconhecida até ontem e passou a ser reconhecida. Não quer dizer que ela era irregular e começou a ter uma regularidade e ganhou reconhecimento. Ela sempre foi irregular. Senão ela hoje não seria reconhecida. Só que demorou décadas para ela ser reconhecida. Então, a gente tem os casos aí dos Grandes Orientes da Comab, que passaram décadas sem ter, às vezes, o reconhecimento do Grande Oriente do Brasil, ou até mesmo da grande loja do seu estado, mas que todos sabiam que eram regulares,
mas não tinham reconhecimento. E aí, a partir ali de 2016, 17, 18, conquistaram esses reconhecimentos locais. E esses reconhecimentos locais abriram portas para outros reconhecimentos. Ela não era irregular, ela só não era reconhecida. Sempre foi regular. Como é o caso também, no caso aqui do estado de São Paulo, do Grande Oriente Paulista, né? Que é uma obediência, né? Que, creio eu, já deve ter 40 e tantos anos, né? Que eu acho que a cisão de origem deve ser de 73, se eu não me engano. Sim, de 73. No caso do Paulista, ele foi fundado... 75, acho, uma coisa assim. Um pouco depois, porque primeiro ele era GOSP, aí houve o retorno do GOSP para o GOB, porque a primeira cisão do GOSP no GOB foi em 71, 72. Sim. Foi anterior à cisão do Atos Vieira de Andrade, de 73, porque era o Danilo, que era o grão-mestre. E aí... O GOSP acho que retorna. O GOSP retorna. E uma parte do GOSP que não retorna vira o Grande Oriente Paulista. Então foram alguns anos depois. Então era uma potência, era, né? Era uma potência regular. E nesse período anterior a 2019, acho que aconteceu não reconhecida, né? Pelo Grande Oriente do Brasil, por exemplo. Sim, exatamente. E demorou-se algumas décadas para conseguir esse reconhecimento. Como foi o caso das grandes lojas também, que nasceram, a Glesp nasceu em 1927, e foram décadas. O tratado do GOB com a Glesp só veio em 1999, que era o Francisco Murilo Pinto, grão-mestre-geral do Grande Oriente do Brasil, e na Glesp era eu esqueci o nome dele, mas acho que era libanês, só que aqui em São Paulo tem tanto libanês que vocês podem até confundir os nomes, mas que intermediou esse tratado. Então a gente viu que a Glesp e o GOB ficaram quase 70 anos sem se reconhecer, mais de 70 anos sem se reconhecer. O Grande Oriente Paulista também, acho que uns 40 anos. 40 anos sem se reconhecer. Todos regulares, mas o reconhecimento é um ato administrativo de que eu reconheço que você é regular e eu quero manter relações formais contigo. Sim. E nós conversamos uma vez, acho que ontem, né, na sua chegada aqui a Campinas. Esse histórico, né, de rupturas, de dissidências e formação de outras potências, isso é uma particularidade, vamos dizer, do Brasil, ou aqui é mais comum, ou também em outros países, né? Você que costuma dar palestra em vários outros países, como que é essa situação? Então, é algo bastante latino. Então, quando a gente olha a história da maçonaria francesa, você tem aí também todo um histórico de grandes cisões. A gente teve lá em 1804, dentro do Grande Oriente de França, nasce a Grande Loja do Rito Escocês Antigo Aceito da França. Dura poucos meses, faz um acordo e volta. Aí nasce a Grande Loja de França. E depois nasce a GLNF, a Grande Loja Nacional Francesa. Então, hoje, há mais de uma dúzia de potências na França, e muitas delas têm mais de 100 anos. E hoje procura-se uma convivência relativamente fraterna entre elas, apesar de não ser permitido algumas intervisitações, porque algumas seguem o caminho misto, seguem o caminho agnóstico, né, liberal, de iniciar ateus, da liberdade de consciência. Então, a França tem esse histórico. Portugal tem esse histórico, tem o Grande Oriente Lusitano, teve a Grande Loja Regular, aí teve uma cisão que foi a Grande Loja Legal de Portugal, depois de anos fundiram, hoje é a Grande Loja Regular / Legal de Portugal, porque foi a fusão de duas. E no México, então, é tão complexo quanto no Brasil, tentar entender a maçonaria mexicana, porque você tem uma grande loja por cada estado. Em muitos estados você tem duas grandes lojas com o mesmo nome, as duas se declarando serem a original, porque houve uma cisão e nenhuma delas abriu o nome
do histórico do nome, que é um caso parecido com o Paraguai, que tem 2 grandes lojas com o mesmo nome, e aí uma acusa a outra de eu sou a original, você é a nova. Não, sou eu que sou a original. Então no México tem isso, e ainda tem a mais antiga, que é a Vale do México, que discute a questão de jurisdição sobre alguns territórios, e que ela mantém lojas e que já tem uma grande loja lá naquele território que não compartilhou aquele território. Então, o Brasil avançou muito de 2018 para cá, depois da desfederalização do GOSP, em que buscou-se um consenso para tentar reduzir esses desmembramentos. E a Comab, a CMSB, de uma forma geral, foram muito beneficiados pelo conflito do Grande Oriente do Brasil com o Grande Oriente de São Paulo, que acabou por apaziguar, pacificar os problemas que o Grande Oriente do Brasil tinha com a Comab e com as grandes lojas. Okay. E essa terminologia que a gente ouve de alguns irmãos, que a loja é espúria, como que você... Não, aí eu já vejo que é um termo mais informal, mais pejorativo, que já não entra muito na documentação maçônica, apesar de um grão-mestre ou outro utilizar esse termo, né? Mas já é um termo mais pesado. Pesado, porque tem um significado assim de desonesto, algo assim. Claro que a gente sabe, né, que há algumas iniciativas aí que tentam, na verdade, digamos, enganar alguns, né, que não dominam. Tem vendedor de relógio. Exatamente. Tem vendedor de relógio por aí. A gente tem 2 irmãos que estão se regularizando na nossa loja que passaram por essa experiência aí, né? Infelizmente tem acontecido muito, tem aparecido muitos irmãos procurando a maçonaria regular depois de ter caído nesse golpe. É um problema. Mas o interessante é que o mundo dá voltas, né, Rubens? E no Brasil, essa volta parece que é mais rápida. Então, por exemplo, a gente está aqui em São Paulo. Teve muito irmão do GOSP, que na época que o GOSP estava no GOB, que fazia pouco caso do paulista, do Grande Oriente Paulista. Até tinha uma... E usava o termo espúrio. Inclusive, particularmente, quando ingressei, eu não tinha ideia dessas questões de potência, né? Fui aprender depois. Para mim, a maçonaria era algo universal. E eu me lembro que, de início, se referiam ao Grande Oriente Paulista como Paulistinha, né? Sim. Que é uma... Já tem um pejorativo, uma forma de diminuir, né? Aí passei a entender posteriormente ou falava os vermelhos, qualquer coisa assim, como se... Tinha os primos. Os vermelhos. E aí hoje aqueles irmãos estão experimentando o que os irmãos do GOP passaram por aquele período. Então eu sempre espero que todos aprendam, que não sejam igual aquele cabo que passa por um trote quando entra no quartel quer reproduzir. Exatamente. Né? Eu acho que os irmãos estão começando a ver isso. A gente viveu uma guerra fria na maçonaria brasileira por quase 100 anos. Desde 1927 até recentemente, a gente tinha essa guerra fria. Era o GOB com a Inglaterra, as grandes lojas com os Estados Unidos, e o meu é mais importante que o seu. A Inglaterra que importa. Não, é os Estados Unidos que importa, porque esse é o que eu tenho e esse é o que você não tem. E a gente viveu essa Guerra Fria, e a CMI era palco dessa Guerra Fria, e a América do Sul era palco dessa Guerra Fria. Então, a gente espera que as nossas instituições aprendam com esses erros, e o que elas sofreram, que elas não imputam esse mesmo sofrimento em outras, né? E eu posso estar sendo ingênuo, otimista, mas eu imagino que a gente está caminhando para acelerar um pouco essa melhoria. Superar essas divergências, né? Tá bom. Nesse mesmo viés aí, né, de reconhecimento, regularidade, eu lembro que nós íamos conversando aqui na viagem sobre a questão das lojas femininas, né? E até você estava me contando que a própria grande loja da Inglaterra hoje reconhece, né?
Sim, não é um reconhecimento como... Porque várias potências, elas têm níveis de reconhecimento. Uhum. Então tem o pleno, que o pleno é o que permite intervisitação, é o que a gente está acostumado no Brasil. Certo. Mas tem outras que têm outros níveis de reconhecimento, que é, eu reconheço que você é regular, mas não permito intervisitação, que foi muito caso os primeiros reconhecimentos de Prince Hall nos Estados Unidos. O Texas fez isso, eu reconheço a Prince Hall do Texas como regular, mas não está permitido intervisitação, transferência de um membro para outro, esse tipo de coisa. E depois, com o tempo, esse reconhecimento vai subindo de nível. E hoje a Grande Loja Negra da Inglaterra, ela reconhece, num certo nível, 2 grandes lojas femininas, e essas grandes lojas femininas participam dentro do Freemasons Hall, da Grande Loja Negra da Inglaterra, de eventos, do Fundo de Caridade, aluga templos, né, salas da loja, lodge rooms, de lojas e da Grande Loja Unida da Inglaterra. Então a maioria das lojas, dessas 2 grandes lojas femininas, funcionam dentro do Freemasons Hall, nas salas de reuniões das lojas masculinas. E não é só o caso da Inglaterra, nós temos Chile e outros países em que tem uma grande loja feminina em relação com a grande loja masculina, sem permitir intervisitação, claro, mas que com o apoio da grande loja masculina. Então, com apoio de intercâmbio de rituais, de informações, de cursos, de seminários, de caridade e tudo que vale, até mesmo o uso de paramentos, empréstimo de paramentos, aluguel de templos, e isso é uma realidade em muitos países. Eu vejo isso com bons olhos, Rubens, porque eu talvez ainda seja um tabu para mim, mas eu ainda não vejo a maçonaria mista como algo a ser praticado de uma forma regular. Eu vejo que a maçonaria feminina, separada da masculina, eu brinco que é como banheiro. Eu não quero um banheiro unissex, eu quero o banheiro masculino e o banheiro feminino. E eu acho que é importante ter o banheiro feminino, uma questão de respeito, e que a gente também resolve prevenir problemas para a maçonaria masculina, ter o apoio, ter esse reconhecimento da regularidade prática da feminina. Exatamente para inibir a maçonaria irregular, inibir a maçonaria mista, e também para a gente quebrar esse tabu de que a maçonaria é machista, de que a maçonaria é coisa de homem. Sem dúvida. Hoje, eu tenho um artigo, inclusive, que escrevi há um tempo, né, sobre essa questão da maçonaria mulher, e penso assim, né, nós estamos no século XXI. Quer dizer, se a gente olhar um pouquinho para os países, nós temos aí a Angela Merkel, a Michelle Bachelet no Chile, enfim, aqui no Brasil mesmo. Sim. Presidente, né, mulher em vários países do mundo, Golda Meir em Israel. Então, é um pouco estranho, né? Eu também creio que as lojas masculinas, né, que são, sem dúvida, a grande maioria, no mínimo tem que ter uma atitude assim de respeito, né, às lojas femininas, no sentido de que a mulher também pode... como nós, né, buscar, enfim, se desenvolver, né, com o horizonte de construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, né? Não há por que a mulher não poder participar disso, né? Exato. Não, e você dá uma segurança, porque a gente falou agora que a maçonaria irregular, ela é gigante em questão de número de potências, não de número de lojas ou de membros, mas muita dela, como ela é tão grande, complexa, tão disforme, a gente não sabe qual que trabalha uma regularidade de prática, que leva a sério, que faz um ritual, que tem um interstício, que cobra trabalho, e qual que é para roubar dinheiro de desavisado. Desavisado, exatamente. Então, quando a gente segue essa linha de uma maçonaria feminina regular, a partir da grande loja do Chile, da grande loja da Inglaterra, que já possuem grandes lojas femininas com a regularidade de prática, você cria um caminho
de uma maçonaria regular para mulher, e isso inibe o surgimento de maçonarias irregulares que estão enganando não apenas homens, mas também mulheres. Sim. Agora, no Brasil, nós não temos ainda lojas femininas que tenham esse reconhecimento num certo nível das grandes lojas da Inglaterra. Não, até onde eu sei não, mas a gente escuta irmãos dizendo de cunhadas com interesse de ir à Inglaterra serem iniciadas lá, para depois fundarem uma loja e quando tiverem 3 lojas solicitarem uma carta de fundação de uma grande loja aqui. Eu espero que isso com o tempo ocorra, né? Eu sei que tem muito machismo e muito preconceito no maçom brasileiro travestido de tradição. Eu sempre dou o exemplo da Prince Hall nesses casos. Em 1814, quando, aliás, um pouco antes, no início do século XIX, quando 14 negros bateram a porta da maçonaria regular de Boston pedindo ingresso, eles foram recusados por serem negros. E a desculpa era de que não podiam ser iniciados porque isso quebraria a tradição de só iniciar brancos. Então a tradição geralmente é a maquiagem do preconceito. Né? Então a gente tem muito isso na maçonaria brasileira. Preconceito com deficiente. Deficiente não pode iniciar porque vai quebrar uma tradição. Preconceito com gay. Gay não pode iniciar porque vai quebrar uma tradição. E aí quando você confronta, mostra que em outros países deficiente inicia mais de 100 anos, que a gente tem iniciação de gay na grande loja da Inglaterra há mais de 250 anos, que é a Madame Deon, que era um irmão que se vestia de mulher e foi venerável da sua loja vestido de mulher. Os irmãos se incomodam e falam, não, mas a tradição aqui é outra. Ou seja, a tradição aqui da minha loja que tem 5 anos vale mais do que essa da Inglaterra de 250 anos. Então, eu espero que isso vá para frente, que é bom para nós. Tem muita mulher que entra em contato com a maçonaria, falando, como é que faz para se tornar? E aí, aqui a gente continua dando aquela resposta, aqui é só para homem. E seria muito bom se a gente pudesse falar, olha, essa aqui eu recomendo, essa aqui não vão te roubar, não vão te vender um relógio. E pegando um gancho, você citou aí as lojas Prince Hall, né? Essas lojas foram fundadas originalmente por afrodescendentes, né? Hoje, parece que você me disse que ela já tem um aspecto um pouco mais amplo, né? Não são só os afrodescendentes latinos. Exatamente. Assim como a mainstream hoje já tem negros em seus quadros, o que não tinha no início do século XIX, a Prince Hall também tem alguns brancos, latinos, ela tem uma diversidade. Também, e essas lojas, né, que a gente chama de Prince Hall, elas têm o reconhecimento pelas grandes lojas da Inglaterra. Pela grande loja unida da Inglaterra, elas tiveram primeiro, antes de ter das próprias grandes lojas dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ainda há, em alguns estados, né, em que elas não mantêm uma relação. E aí, não por questão de preconceito. De uns anos para cá avançaram-se muito as relações entre Prince Hall e mainstream. Só que em alguns estados tem mais de uma Prince Hall, mais de uma grande loja Prince Hall. E é aquela questão que a gente falou, igual dos latinos, ambas dizendo serem a original. E aí a grande loja mainstream fala, eu não sei dizer qual que é a legítima. Então eu não vou reconhecer enquanto houver essa... Hoje a gente tem 2 confederações de grande loja Prince Hall nos Estados Unidos. Tem a PHA, que é a Affiliation Prince Hall Affiliation, e tem a PHO, que se não me engano é Prince Hall Organization, algo assim. Então tem 2 confederações.
de grande loja Prince Hall. Em quase todos os estados tem 2 grandes lojas Prince Hall. E aí essa situação já era um problema. O que acontece? Na maioria dos Estados Unidos, a convenção é de que a legítima, a que se mantém reconhecimento e relações, é a PHA e não a PHO. Então, quase todos os casos, o reconhecimento é da grande loja Prince Hall, que é a affiliation, que participa dessa conferência, que é um espelho da mainstream. Ela tem o Supremo Conselho de Jurisdição Sul e Norte, do rito escocês, ela tem os Shrines, Prince Hall, então ela tem tudo que a outra tem como se fosse um espelho. Ok. Bom, nós estamos caminhando já pro final aqui da nossa conversa com o nosso irmão Kenny Ismail. Fazer uma última pergunta para o Kenny, que eu sinto que também é uma dúvida que paira na cabeça de alguns irmãos. Lembro que antes se falava muito assim, bom, se você vai visitar uma loja argentina, no Chile, por exemplo, então é necessário que a sua potência, a sua obediência esteja lá no List of Lodges, né? Aí, comigo, inclusive, aconteceu a primeira vez que eu fui visitar uma loja em Buenos Aires, na Argentina, fui lá à secretaria e eu acompanhei lá o irmão, que era o secretário, então ele procurou lá Brasil, Estado de São Paulo, Indaiatuba, a loja que eu estava, Ordem e Progresso, e me permitiu a entrada. Eu, inclusive, de início imaginava que o List of Lodges seria algo assim, meio que uma extensão da grande loja unida na Inglaterra, né? Quer dizer, para comparecer, para estar nessa lista, era necessário ter o reconhecimento. E não é fato, né? Não, pelo contrário, o List of Lodges ele já foi abolido, mas quando ele estava em voga, a regra dele, que vinha já na contracapa, era você precisava ter o reconhecimento de, no mínimo, 11 grandes lojas norte-americanas. Nem norte-americanas, dos Estados Unidos. Não podia ser 11, as 9 do Canadá, mas a de Porto Rico e o México. Tinha que ser de 11 dos Estados Unidos para entrar no List of Lodges. Então a Inglaterra estava no List of Lodges porque tinha mais de 11 reconhecimentos americanos. E quem organizava era uma entidade privada, né? Não era o... Ela tinha uma editora que publicava, que era a Pantagraph, só que era patrocinado por uma Masonic Service Association, que é uma associação de serviço maçônico, serviço no sentido de como Rotaries, de prestar serviços à sociedade. Então, só que a publicação ela tinha algumas limitações. Primeiro que saía só uma vez por ano. Então, se você fundasse uma loja no dia seguinte, a sua loja não estava no List of Lodges. Então, se alguém consultasse. E outra, que ela, por exemplo, o Grande Oriente do Brasil, lá em 2014, começou a dizer tem que seguir o List of Lodges. No List of Lodges tinha potência não reconhecida pelo Grande Oriente do Brasil e tinha potência reconhecida pelo Grande Oriente do Brasil que não estava no List of Lodges. Um exemplo, Itália. No List of Lodges sempre apareceu o Grande Oriente da Itália. E o GOB sempre reconheceu a Grande Loja Regular da Itália. Então, se viesse um irmão da Grande Loja Regular da Itália no Brasil, o secretário da loja do GOB olhasse, não ia estar no List of Lodges. Ele ia falar. No entanto, se a outra. Exato. Então, gerava uma situação bizarra. Você parametrizar a visitação por um livro que não era da sua potência. Então, hoje você tem o Acacia Book, que é outra editora que faz, que ele vai fazer conforme os tratados que a sua potência tem. Então ele vai sair, você é o GOB, quais que você reconhece? Então ele vai aparecer só das suas potências. Só que isso ainda está defasado. O movimento no mundo é usar o Emmet. O Emmet é um aplicativo de celular que tem todas as potências, inclusive as que a gente considera irregulares. E não tem problema, porque a sua potência ela informa quais as potências que ela reconhece. As que ela reconhece vai aparecer para elas confirmarem se elas reconhecem ou não. Então tem todas as potências. Tem o Grande Oriente de França. Aí a minha grande loja põe não reconheço, e o Grande Oriente de França, se colocar eu reconheço, a minha grande loja não confirma o reconhecimento. Então é seguro, porque
só vai aparecer para você as que você reconhece. Se você acessar uma que não reconhece, vai aparecer em vermelho, não reconhecida. E você fundou uma loja hoje mesmo você vai lá e cadastra a loja no Emmet. Então ela já passa a estar... E esse Emmet é a iniciativa de... Foi um movimento da Conferência da América do Norte, uma empresa se colocou à disposição para desenvolver. Ela recebeu demanda da conferência, demanda de potências do que deveria ter e o que não precisava ter, e esse Emmet foi sendo desenvolvido com o tempo, e é quem herdou todo o conteúdo do Lixo Aflorados. Bom, meus irmãos, estamos terminando aqui. Tínhamos pensado aí em trabalhar mais ou menos uns 30 minutos nessa entrevista. Eu queria mostrar para vocês aqui esse almanaque da revista O Pensador, tem os 3 últimos números, que é um periódico semestral da Academia Campinense Maçônica de Letras, e aqui nós temos as edições de número 3, 4 e 5. No mês de junho lançaremos o próximo número, né? Estamos indo para 3 anos. E também, no nosso simpósio de hoje, como fazemos sempre, ele está na sua 11ª edição, nós lançamos aqui um livro, que são os anais do 11º simpósio. Esse livro, particularmente, contempla 20 artigos, 3 dos palestrantes, entre os quais o Kênio Ismail, e 17 escritos por acadêmicos da nossa academia. Então, os irmãos, inclusive, que tiveram interesse, né, em ter esses livros, né, para poder oferecer aos irmãos, para estudar um pouquinho, refletir, debater, a academia está à disposição para atendê-los. Eu quero, então, agradecer aqui ao Kênio e pedir a ele, eu até falei de início, para ele trazer aqui os seus livros, né? Para divulgar, porque a gente sabe que é um historiador, um escritor, um pesquisador. No fim, ele acabou não deixando os livros aqui. Mas eu vou me despedir do Kênio, agradecer em nome da Academia Campinense Maçônica de Letras pela sua gentileza, né, de vir conversar conosco. Sua palestra foi excelente, está gravada, nós vamos colocar logo mais à disposição dos irmãos. Foi sobre a Constituição de Anderson, né? E, claro, esperamos que o Kênio volte numa próxima oportunidade. Então, muito obrigado, Kênio. Queria passar para você, queria que você falasse das suas últimas publicações e fizesse a sua despedida final aqui no nosso estúdio do irmão Tarcísio Sardanha. Obrigado, meu irmão Rubens, meu irmão Tarcísio aí, nosso anfitrião, e a todos os irmãos que nos assistem. É sempre um prazer estar aqui em Campinas, atendendo a nossa academia e vendo o trabalho fabuloso que vocês desenvolvem aí em prol da literatura, da cultura maçônica, da educação maçônica como um todo. Então é sempre uma honra atender esses convites e principalmente agradecer aí por esse bate-papo, um assunto que a gente tanto admira, tanto ama, que é a maçonaria, né, e em especial a maçonaria brasileira, tão complexa e ao mesmo tempo tão atraente. Então eu só tenho realmente a agradecer. A Constituição de Anderson foi meu último lançamento, foi minha 3ª tradução. De tradução tem o Maçonaria para Leigos, que é do Christoph Roda, da coleção Para Leigos, é um best-seller que eu tive a honra de ser o responsável pela edição brasileira e de prefaciar a edição brasileira. A Riemann Raison, que é a Constituição dos Maçons Antigos, e agora, comemorando os 300 anos da Constituição de Anderson, a gente fez essa tradução comentada. E além desses, eu tenho desde 2012 até aqui outros vários livros publicados, Desmistificando a Maçonaria, O Líder Maçom, Debatendo Tabus Maçônicos, o livro do Venerável Mestre, História da Maçonaria Brasileira para Adultos, Maçonaria Brasileira História Ocultada, que são 2 volumes, Ordem sobre o Caos, tem um livro sobre o rito escocês também, mas publicado em inglês, Estados Unidos e Reino Unido, e outras obras aí que estão à disposição dos irmãos, e a gente vem batalhando em defesa da Escola Autêntica de Maçonaria, do desenvolvimento dela no Brasil. Os irmãos que tiverem interesse podem acessar o nosso site
noesquadro.com.br, que tem lá o resumo de todos os livros, e alguns desses títulos também estão à disposição para aquisição lá no nosso site. Tá bom. Então, muito obrigado, Kenny, mais uma vez, em nome da academia. Agradecemos a sua presença, foi bastante enriquecedor. Agradeço também por esse bate-papo aqui informal, mas sobre a nossa ordem. E como eu disse, esperamos que você retorne aí brevemente.